Eu me chamo Rafael Pellegrini, e estou mandando meu relato porque o meu irmão Samuel mandou dele e falou sobre a sua obra. Ele sempre é focado na obra. Já eu, era mais fraco do que meu irmão e nunca fui tão firme igual a ele. Hoje estou na rocha, e vou compartilhar o meu testemunho. A família Pellegrini sempre foi objeto de desejos dos demônios que têm grande ambição de ceifar nossas almas para eles. Tudo começou quando a minha irmã mais nova, chamada Suelen Pellegrini, incorporou um demônio que falou na boca dela que os Pellegrini são deles. O meu avô foi um médico evangelista que usou o hospital onde trabalhava e ganhou muitas almas, e os demônios perderam a sua alma. E já os meus pais foram vasos rebeldes que não seguiram o exemplo do meu avô. Em 1 Reis 11 no versículo 6 diz: assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir a Deus como fez o seu pai Davi. Salomão era do meio do povo de Israel e não agradava a Deus. Os meus pais são da igreja, e não agradavam a Deus. O meu avô criou o meu pai na doutrina, e ele se desviou dela e continuou membro da igreja até a sua morte em 2014. Minha mãe ainda vive, e hoje é outra pessoa. De apenas um membro ela se tornou uma cristã depois que o meu pai faleceu. Éramos em 3 irmãos, mas a minha irmã Suelen faleceu em 2012 aos 15 anos. Nossos pais criaram a gente nos rebaixando e humilhavam seus filhos. Eu, como sou o mais velho, era o mais perseguido. Eu queria ser igual ao meu pai, por me orgulhar dele de ter sido um grande profissional. O meu pai nunca concordava comigo e sempre me dizia: você é burro, não tem jeito para nenhum tipo de trabalho. E quando abriu uma loja me colocou para trabalhar aos 16 anos. Eu fui um péssimo profissional, por colocar na cabeça que era incompetente. Eu queria a aprovação do meu pai, e sempre recebia críticas quando errava, e quando acertava ele não me elogiava. Eu e os meus pais não concordavam, pois eles me criticavam e nunca falavam das minhas qualidades. Vivia uma vida neurótica e depressiva. Vivia com dor de cabeça por ficar com a cabeça cheia de coisas negativas. Eu dizia ao meu pai: eu não sou bastante bom para você e nem para a mãe. Tudo o que faço em casa para agradar vocês é reprovado. Eu vou à igreja todos os dias, e até estou orando para ver se vocês falam alguma coisa de bom à minha pessoa. E não ouço nada que venha me motivar no caminho de Jesus. Eu não estou nos vícios que muitos jovens estão. E isso não é o suficiente para vocês. Eu comecei a viver uma vida em silêncio para não discutir com os meus pais, pois sabia que é pecado brigar com os pais. Eu já não sorria, e mais nada me alegrava naquela casa. Comecei a ficar rebelde com os meus pais. Isso foi o meu fracasso, porque a Bíblia fala para honrar os nossos pais independente se a mãe é uma prostituta e o pai um traficante. Efésios 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Bíblia zela pela sua palavra, e não faz diferença entre o tipo de pessoa que seja. O meu pai, não aceitando a minha desobediência, me expulsou de casa. Eu, mesmo sendo de família classe média, me envolvi nas drogas. Não é só os jovens que moram em favelas de periferia pobre, mas também filhos de rico que moram em apartamento e têm tudo de bom e do melhor sem necessidade de entrarem para o tráfico por falta de dinheiro. E mesmo assim eles acabam entrando. Essa falha dos meus pais me jogou no mundo de uma vez, onde fui cercado de tudo que não presta no mundo. E sem alternativa fui morar na casa dos meus amigos. E lá comecei a beber álcool e usar drogas. Eu comecei a ir aos bailes com os amigos e voltar às madrugadas. E teve um dia que eu voltava de carro do baile, e um esqueleto de capa preta me seguia. Ele estava voando uns 2 metros em cima do meu carro e vinha atrás de mim. E coisas estranhas começaram a acontecer naquela madrugada. Eu vi quando um motorista quase bateu o carro no meu, e depois uma moto passou com alta velocidade que arranhou a lata do meu carro. Parecia que aquele esqueleto voador estava controlando aqueles veículos para me matar. Espírito da morte terrível que esperou eu sair da igreja para atentar contra a minha vida. Ali, descobri a sede que o demônio tem pela minha alma. Eu me envolvi nas drogas e comprei uma quantia delas, um total de R$ 200 para pagar no outro mês. E Satanás trabalhou no coração do meu chefe na empresa para mandar me demitir. Eu fiquei desempregado, e não consegui pagar a dívida. E à noite, eu vi o espírito da morte caminhando pelo quintal. Não era o mesmo esqueleto que tentou me matar no acidente de carro. Esse espírito da morte era diferente. Ele tinha traços no rosto esquelético diferente. Seus olhos tinham chamas vermelhas. O outro que perseguiu o meu carro, os seus olhos eram 2 bolas de fogo amarelas.
e aquele espírito da morte carregava um cigarro de maconha em sua mão, e a erva dela em sua orelha. Foi um presságio que estava me passando que eu iria morrer por causa dessa droga. E no outro dia, 2 caras vieram conversar comigo a respeito das dívidas e deram um prazo para eu pagar. O meu amigo que cedeu a sua casa para eu morar quando o meu pai me expulsou. Ele pediu para eu ir embora da sua casa por oferecer risco de vida para ele. Eu saí de lá e fui morar na casa da minha namorada. E lá na casa da minha namorada, o mesmo espírito da morte dos olhos vermelhos de fogo e o cigarro de maconha na mão, estava no portão do quintal. E toda vez que ele aparecia, alguma coisa acontecia parecendo que ele mandava os homens até a mim. Ele como um espírito ceifador, parece que controla aqueles que irão fazer o serviço cruel que é o de tirar a vida. Existe uma ligação forte entre esses ceifeiros e os homens sanguinários. Eu sei porque quando entrei para o tráfico, um deles falava no meu ouvido para tirar vidas, e eu sentia prazer em seus conselhos e colocava em meu coração. Quando eu vi esse demônio no portão, eu já sabia que iria acontecer alguma coisa. E no outro dia cedo, eu saí da casa da minha namorada e fui para a casa de outro amigo que era em outra cidade. E os homens foram na casa da minha namorada para conversar comigo e não me encontraram. Eu estando na casa do outro amigo, vi esse espírito da morte na sala. Meu amigo não via, somente eu. E ele disse que era o efeito das drogas. Eu disse a ele, se é efeito, por que você que usou muito mais droga do que eu não vê esse monstro? No fundo do meu coração, eu sabia que o problema não era psicótico. Isso tratava de um problema espiritual. A verdade é que aquele demônio queria levar a minha alma, porque um dia eu conheci a palavra e fui membro de igreja. Eu era um gigante adormecido que os demônios tinham medo que acordasse, e faziam de tudo para me matar antes que eu ressurgisse das cinzas. As almas dos meus amigos eles não se preocupavam em levar rápido, porque esses não ofereciam nenhum perigo, e eram jovens rebeldes que não queriam saber de servir a Jesus. Já eu, já tinha desejo de retornar ao caminho de Deus, e algumas profecias que o meu pai e a minha mãe receberam que um dia eu voltaria à igreja. Tudo isso era um sinal de alerta que os demônios tinham em que os motivaram a lutarem pela minha alma para não perderem. Os meus pais, preocupados com a minha vida que se afundou na lama do pecado, queriam que eu voltasse. Eu já estava tão acostumado com o mundo que não queria mais viver uma vida junto com os meus pais indo à igreja. Os meus pais oravam pela restauração da família. A batalha de orações começava, e na casa do meu amigo, de tanto ele falar que eu via coisas demais, e ele que usava drogas mais fortes não via nada. Eu comecei a pensar que aquele esqueleto de capa preta era coisa da minha mente. E foi quando que esse ser entrou no meu quarto. Eu estava acordado, e ele tocou no meu pescoço e consegui sentir os ossos de suas mãos esqueléticas. Ele dizia assim: eu sou real. Não é o meu prazer revelar isso. O Deus dos seus pais me ordenou para eu provar a minha existência tocando em você. Não sou apenas uma imagem da sua mente ou um problema da sua psique por usar drogas. E aquele ser me enforcou, e pela primeira vez clamei a Deus, e ele desapareceu. Toda vez que ele apareceu, enviou os seus secretários para me visitar. A minha namorada havia ligado, dizendo que 2 homens foram em sua casa e pediram informações sobre onde eu estava. Eles me encontraram e recebi esses homens, e disse a eles que eu não estava fugindo deles, é que não tinha onde morar. E quando ficava em uma casa morando de favor, as pessoas ficavam com medo de morrer por minha causa. E me explicava. Eu disse a eles que não paguei as drogas porque fui demitido do trabalho. E aqueles homens me ofereceram um trabalho na boca de drogas para eu pagar as minhas dívidas. Um abismo chama o outro, sem escolha. Aceitei a oferta para não morrer e comecei a trabalhar na boca de drogas, e paguei as minhas dívidas. Também comprei um terreno e fiz uma casa. Parecia que os meus problemas estavam tendo uma solução. E todas as vezes que eu subia para a boca de drogas esse espírito da morte estava lá, e só olhava para mim. E aquilo me incomodava, porque é onde esse demônio pisava os pés. Ele trazia o mal para a minha vida. Quando terminei o dia vendendo droga, eu já estava desconfiado de que alguma coisa iria acontecer. Foi quando peguei a minha moto para voltar para casa, e no meio do caminho, um homem sacou a sua arma e começou a atirar em mim. Posso dizer que foi um livramento de Deus, porque nenhuma bala me acertou, e consegui fugir para casa. A minha namorada ligou para mim, e disse que o ex dela, inconformado em perdê-la, tentou me matar para voltar com ela. Foi nessa hora que ele fugiu, porque a sua tentativa de homicídio fracassou, justo contra um traficante que vinha ganhando prestígio na vila e dando lucros para a boca de drogas. Eu usava as minhas habilidades do curso de vendas que eu tinha feito quando ainda estava na igreja. Quando os traficantes da boca de drogas souberam que aquele homem tentou contra minha vida, começaram a caçar ele por todos os bairros.
Era em torno de 11 homens à procura de assassinar o rapaz. Eu era a galinha de ovos de ouro que dava muitos lucros à boca de drogas. Eu, sabendo desse atentado contra minha vida, comprei mais 2 armas, e uma delas era uma arma muito potente de vários tiros por segundo. Queria me proteger, mesmo sabendo que naquele dia do atentado quem me protegeu foi Deus. E uma profetisa que me viu, disse que teve uma visão de muitos buracos negros abertos em meu caminho, e uma mão jogava a terra naquelas crateras fechando-as. Eu, sem saber dessas armadilhas, caminhava por cima das crateras fechadas com a terra. A profetisa disse que eram as orações da igreja que estavam movendo o mundo espiritual, e que os demônios entraram em uma batalha espiritual com a igreja pela minha alma. Sem forças para voltar à igreja, continuei traficando, e estava no rumo que eu queria para o meu crescimento. Eu era anunciado de que seria o gerente daquela boca de droga no ano que vem, e antes disso acontecer, a polícia invadiu a casa onde era a sede da boca e fui preso com mais 2, e os restantes dos traficantes não estavam lá. Quando fui preso, todos os meus sonhos de ganhar muito dinheiro acabou, desmoronou tudo em minha vida, e sem esperança de quando iria sair o meu julgamento, fiquei preso, e na minha vila, era valente com uma arma nas mãos e um grupo de parceiros ao meu lado. Na cadeia, sem as minhas armas e os meus companheiros já não tinha poder, o meu irmão Samuel vinha me visitar, e falava para eu voltar ao caminho de Deus que já não restava escolha. O meu irmão trazia outros irmãos para fazer a obra dentro do presídio. Ele já realizava esse trabalho antes da minha prisão. Eu ficava feliz por ter o meu irmão ali perto de mim, e todas as noites eu via muitos espíritos da morte andando pelo presídio. Eram esqueletos que dava para ver a escuridão nos buracos dos seus olhos. Eram muitos e diferentes, e a treva que via no buraco dos olhos parecia que eles estavam prontos para levarem as almas ao inferno. E toda vez que eu via um desses na cela de alguém, tinha brigas e até mortes. Quando eu via esse espírito da morte perto de alguém, dias depois aquela pessoa era assassinada dentro da sua cela. Eu via muitas portas do inferno se abrindo no chão daqueles presídios e as almas descendo. No presídio, é como se fosse um celeiro de almas para serem levadas. Eles são iguais ovelhas que são levadas para serem abatidas a qualquer momento. Esses espíritos da morte olhavam para mim como se eu oferecesse perigo para eles. E com essas visões e o belo trabalho que o meu irmão fazia dentro do presídio, eu me reconciliei e aceitei a Jesus. Dias depois, eu vi um rapaz ser possuído por um demônio e empurrou a faca na minha barriga. Eu não sei como aquela faca chegou até ali. Só sei dizer que esse rapaz sempre conviveu em paz comigo. Ele, ao me esfaquear, olhou para mim e deu uma gargalhada. Parecia que estava possuído. Eu tenho certeza que não era ele ali. Eu sempre o tratava bem. Os demônios estavam furiosos por eu ter retornado ao caminho de Deus, e estavam usando de retaliação com toda a sua ira. Era uma forma de me intimidar, me fazendo desistir de voltar ao caminho de Deus. E ao receber o impacto da faca, a minha visão escureceu, e eu comecei a ver outra visão que ainda não tinha visto. Eu vi uma porta do inferno se abrir, e a força me puxava igual a um ímã. Quando a minha alma saiu do meu corpo, eu vi um ceifador que veio me buscar diferente dos outros. E foi naquele momento que uma bola de luz caiu naquela cela, fazendo a porta do inferno se fechar e o ceifador desaparecer. A porta que eu vi se abrir, estava escrito em um latão o nome: "Seja bem-vindo ao inferno". Eu posso dizer que tinha 7 vidas, porque foram vários atentados que sofri na minha vida pelos demônios. Muitas coisas que aconteceram não foram coincidências ou algo normal, e tenho a certeza que os demônios influenciaram várias pessoas contra mim. Eles manipularam as pessoas e até possuíram para me assassinar. E ferido, fui para o hospital onde me recuperei e voltei a cumprir a minha pena. Ajudei o meu irmão a fazer a obra, ele sendo livre, e eu como um presidiário dos homens e não de Deus. Deus abençoe a você que está ouvindo esse testemunho. Amém.